Deixa eu mostrar aqui uma foto a vocês. Sabe quem é essa figura aí? Luiz Felipe Mourão, o sicário, matador de aluguel de Vorcaro. Vorcaro que está preso. Ao lado de quem? Flávio Bolsonaro. Eu tenho falado que Flávio não aguenta 30 dias de campanha. 30 dias de campanha. Ele não tem como sustentar mais. Olha, ainda que com mandato, Flávio Bolsonaro é um senador irrelevante. Um senador caro, que passou o governo do pai, todo mundo sabe em Brasília fazendo o quê. Olha o entorno de Flávio, que a lucidez chega à sua mente. Agora, mais uma vez, sabe quem era o sicário? Matador de aluguel. Um cara que era pago para torturar, chantagear, se matou ao chegar na cadeia. O mesmo perfil do outro matador, representante responsável pelo escritório do crime no Rio de Janeiro, Adriano da Nóbrega, que foi morto na Bahia, que era uma pessoa próxima, com familiares dentro do gabinete de Flávio. Esse é o entorno de Flávio, presidente de partido, com indícios de corrupção, líder do partido, indícios de corrupção, os candidatos, todos os candidatos dele do Rio de Janeiro, preso, investigado, e agora o recente, que era candidato, o nome dele ao Senado, que a mãe seria primeiro suplente, preso com um fuzil, atolado até o pescoço com corrupção. Esse é Flávio. E vocês viram agora o último vídeo dele? Aí, olha, é uma declaração de desespero, apelando para palavras as mais sujas e podres e baixas possíveis, para demonstrar uma indignação. Você que é evangélico, você que é uma pessoa de bem, você tem condição de mandar um vídeo desse para seu pastor, para sua mãe? Você assistiu um vídeo desse, que eu vou lhe mandar agora, para assistir com uma criança do lado? Eu te pergunto, isso é perfil de alguém que se propõe a ser presidente no Brasil, que deve ser um estadista? Seja sincero. Tem que se fuder, cara pra caralho. É pra ficar muito puto. Você cai nisso aqui, isso é um picareta. Isso é um mau caráter. Flávio é um picareta. É um cara sem nenhum conteúdo para debater assuntos profundos. Então parte para quê? Para aquela artimanha da carta do pai, apelando para um sentimentalismo. Vou fazer a leitura aqui da carta do presidente Bolsonaro mais uma vez, daqui a pouquinho essa carta vai estar. Isso é uma adrenalina para uma campanha moribunda, que não consegue mais convencer nessa suposta intenção de voto a favor dele, que na realidade isso nada mais é do que o antipetismo. Essa gente não tem mais simpatia do grupo que já se distancia. Esse bolsonarismo está rachado no meio, porque percebe a olhos vistos, essas pessoas estão obcecadas pelo poder. E é isso que irá levar elas à ruína. Flávio Bolsonaro apela para falar de assuntos delicados, como abuso infantil, onde tem mulheres e crianças assistindo eles não têm respeito, ele usa sinais obscenos. Fia o dedo numa criança de 12 anos de idade. Ele não domina o assunto e quer se mostrar como fosse revoltado. O semblante de Flávio, para quem conhece o comportamento humano, percebe, é de desespero. Pública que defende essa... Falta palavras porque não tem o que dizer. Não tem conteúdo. Não caia nisso. Não caia nisso. O Brasil é maior do que isso. Essas pessoas não lhe merecem. Foi divulgado na internet uma suposta foto de Flávio Bolsonaro com sicário. O sicário foi aquele rapaz que se desviveu na prisão, galera. O cara que era capanga do Vorcaro. Pessoal, vocês viram a introdução do vídeo aqui, o Julian Lemos descascou ele, hein? E acompanhe comigo um corte de vídeo aqui comigo, que o Julian Lemos falou sobre o Flávio no podcast Intrometidas da Paraíba. Vou deixar o link na descrição e no primeiro comentário fixado. Acompanhem o completo, galera. Estou divulgando porque as pessoas precisam ouvir essa entrevista o mais rápido possível, tá? Acompanhe esse recorte de vídeo aqui comigo, depois vou tecer a minha opinião. Você vai sair desse vídeo aqui sabendo a verdade. O marketing de Flávio Bolsonaro tem sido um pouco, até... digamos assim, criticado. Eu te pergunto, que marketing? Deve ser ele, né? Deve ser... Porque não tem lógica. Bota um dançarino barrigudo para fazer presepada para um lado e para outro. Ou Baby Me Leva, viu? Latino. Diante de uma situação dessa, eu vi ontem. Eu fiz até esse corte, vou fazer um vídeo sobre isso. Pergunta a Flávio qual é o que existe de maior urgência hoje no Brasil. Qual é hoje a maior necessidade hoje do Brasil? Ele disse, tirar Lula do poder. Eu vi. Isso é um absurdo. Isso é uma pessoa que não tem... Olha só, quais são os planos de governo de Flávio hoje? Tirar o PT... Soltar o pai. Olha só, Flávio, qual é o teu projeto? Ele faz tirar o PT. Primeiro, o PT não governa o Brasil. Quem governa é Lula. O pai dele era do PL. Quem governava era o PL? Não.
O partido é uma ponte, que na realidade eu sou até contra o partido, que a gente era para ter candidaturas avulsas, totalmente independentes. Mas vamos lá. E qual é o seu outro plano? É tirar o PT do Brasil, tirar do poder. Não vai tirar. Isso faz parte da democracia. Sim. Flávio não tem plano de país. Outro plano, que isso na realidade é apenas digamos assim, por não ter o que dizer, anistia. É só isso que tem, não tem mais nada. E outra coisa agora, desmentir o que eles criaram, que é a questão da taxação. Na realidade, mais importante, olha, Priscila, mais importante do que você se enxergar no seu tamanho é você perceber quem você não é. Eles não têm influência nenhuma com os americanos. Os americanos pegaram uma banguela, uma pinchincha, pegaram 2 conspiradores, 2 traidores de uma nação. Para e pensa comigo, nós temos um diretor da ABIN, de uma agência de inteligência trabalhando para um governo internacional, de uma nação estrangeira, que tem olhos para as nossas riquezas naturais. Nós temos um diretor de um ABIN trabalhando para os americanos. Nós temos um filho de um presidente da República, de um ex-presidente, passando informações privilegiadas como um ex-congressista para um governo americano. Moral. Nós temos um presidenciável filho de um ex-presidente, senador da República, trabalhando em conjunto com a CIA para enfraquecer um processo democrático do Brasil. Deixa eu lhe falar, isso é traição. Em qualquer país sério seriam condenados à pena de morte. Isso não é um desejo meu. Não existe referência no mundo, algo do tipo. No mundo não tem. Eu te pergunto aqui, esse ódio, que ninguém sabe mais se é do Lula, ou se é da esquerda, ou se é do PT, talvez seja de tudo, vale a pena. Tudo, inclusive, como alguns políticos da direita já dizem, Flávio, pelo menos é um corrupto cristão. Eu vi. O Bove, né? É uma coisa tão bizarra que até a própria bandeira, pátria, Deus, já misturou com corrupção. Foi. Olha só, não sei o que estou dizendo, não. Todo o entorno do poder político do Rio de Janeiro, em torno de Flávio, todos estão sendo presos, investigados, buscam apreensão. Todo mundo é corrupto. Eu falei aqui, primeira vez que eu vim, Flávio é corrupto. Flávio não pode ficar sem a sua imunidade nem um segundo que ele é preso. Eu estou avisando isso todo dia e eu não estou sendo visceral não, porque vou mais ainda, mas de forma mais sutil em outra camada. Eu não tenho preocupação hoje com Flávio e nem com Jair Bolsonaro, nem com aquela família caótica. Eu não tenho. A minha preocupação é com esse fenômeno psicossocial e político que está na mente das pessoas. As pessoas, Priscila, perderam totalmente a sua capacidade de autocrítica. E ele não veio a Paraíba, né? E disse que ia para os Estados Unidos, aquela coisa, resolver a taxação. Até vontade de rir, né? Porque porque aqui não teve ninguém, o Lula não veio, não tem ninguém enviado do Brasil, e soa, porque tem uma galera que acredita muito no que eles falam, e soa como se a gente tivesse, como se ele tivesse resolvendo, quem está resolvendo a taxação, por mais que botasse 90% da parcela da população não sabe nem o que é isso, né? Mas soa como se ele tivesse prestando um serviço além de Lula. Até quando vai isso? Até quando essa narrativa vai ainda vingar? Será que tem? Quase todas as perguntas que você me faz eu tenho resposta, para essa eu não tenho. Porque é um fenômeno novo, que advém de uma ferramenta ou de um mecanismo, né, das redes sociais, que é novo ainda. As pessoas não têm noção da gravidade que é uma rede social, e aqui você estava falando antes dessa entrevista aqui com outra pessoa falando sobre bets, etc, etc. As redes sociais são a nova caverna de Platão. As pessoas estão sendo guiadas por sombras que são refletidas na parede. Essas pessoas entram em colapso ao ponto de desejar a morte de um que tenta trazer a lucidez dela. Não há como você analisar hoje tudo que acontece no mundo e no Brasil se não for através de um pensamento de uma visão de várias lentes. Filosófica também. Por isso que eu trouxe aqui o pensamento da caverna de Platão. Eu vou entrar agora em Carl Jung. O que está acontecendo hoje no Brasil
é que o que vinha na mente coletiva das pessoas brotaram através daquilo que muitos acham que é Bolsonaro e não é. Não é Flávio, não é Bolsonaro. Isso são sintomas dessa mente doentia e que vem através dessa consciência coletiva que talvez venha até desde a invasão do Brasil. O desejo sempre de escravizar, sempre de enganar, sempre de roubar, sempre de matar, destruir. E se você reparar, eu vou fazer aqui um comparativo e fica aberto aqui para quem quiser mentir até nos comentários. Olha só. Quando a gente vai para o campo de centro-esquerda e progressismo, nós temos aqui um perfil de eleitores. De pessoas que reconhecem, inclusive, ações sociais. É um pessoal que tem seus defeitos, principalmente a ala radical, que se parece... São faixas da mesma moeda do radicalismo, mas vamos lá. Quando a gente vai para o campo progressista de esquerda, você vê que a visão é mais social, você vê que as pessoas querem ter sua individualidade, a discussão é muito mais ampla. Quando você vai para o campo de direita não, perdão, do campo bolsonarismo, você vê que os grupos que ficam em torno é o fundamentalismo religioso. O legalismo, que as pessoas acham que isso é conservadorismo, que não tem nada a ver com isso. Grupos neonazistas. Máfia da corrupção, que inclui braços do PCC, diretamente ligado hoje na Faria Lima, com presidente de partidos. Isso aqui não sou eu que estou dizendo. Isso está sendo noticiado, investigado pela Polícia Federal. Você tem milícias. Você vê que essas pessoas que estão nesse entorno, os cabeças, têm até matador de aluguel. Não há nenhum tipo de harmonia. Não existe um líder religioso ligado à direita que seja pacificador. Sempre é violento. Ligado ao bolsonarismo. O bolsonarismo. Está entendendo? Sempre ligado à violência. Recentemente, eu estava revendo alguns vídeos para fazer outros, e eu vi um vídeo de Silas Malafaia. Que, para mim, a minha opinião, é um mercenário. É um mercenário. É alguém que tem... Através da sua... Ele é um psicólogo, ele sabe utilizar as ferramentas da psicologia, de manipulação das massas, e dentro da igreja dele, que ele disse que não pediu voto, mas aquilo dá uma mensagem. Ele é tão desonesto intelectualmente que ele coloca lá Cláudio Castro, ajoelhado, coloca lá Sóstenes, vamos lá, segura, Flávio Bolsonaro. Sim. Todo o que você pode imaginar, e outros personagens lá, todos envolvidos em corrupção, cara. Sim. E ele lá com aquela oração de fariseu, querendo passar para a igreja dele, e a influência dele que é muito grande, que aquilo não é pedindo voto, é uma oração que está se fazendo. Quando é que você vai deixar de ser tolo, rapaz? Não se deixe. E vou aqui fazer aqui um... Pessoal, nós temos vivido dias assim turbulentos politicamente falando, porque essa madrugada nós vimos os Estados Unidos atacar o nosso Pix mais uma vez e taxar o Brasil. Taxou em 25%. O ministro do presidente Lula respondeu essa questão. O Brasil está agora tentando reverter isso que aconteceu. E essa questão, galera, do tarifaço aí ficou na conta do Flávio. Tá? As redes sociais tiveram mais de 7 milhões de menções ao nome Tariflávio. Não pegou bem pra ele não. Porque, galera, essas ameaças de tarifaço veio após aquelas viagens do Flávio pra lá. Aí também vazou a carta do Marco Rubio. Então piorou a situação, sabe? Fora as besteiras que o Flávio vem falando em tirar o Brasil do Mercosul, falando em romper com a China, que é o nosso maior parceiro comercial, e outras situações mais. Então, só que para piorar ainda, tem uns áudios passados, né? Ele cobrando dinheiro do Vorcaro. E agora, para piorar mais ainda, tem essa situação dessa foto vazada aí. Ele e o Sicário. Supostamente os dois estão nas mesmas fotos. Foram feitas várias checagens para ver se essa foto tem inteligência artificial. E não. E galera, para piorar a situação, sabe quem foi que divulgou essa foto? Quem fez essa matéria sobre essa foto? Juliana Dalpiva, mais um outro repórter que eu não me recordo o nome aqui agora. Mas por favor, deixe nos comentários aqui se você lembrar o nome do repórter. Eu não quero ser injusto com ele. Mas se eu não conseguir lembrar durante a gravação do vídeo, depois eu vou pesquisar e vou colocar nos comentários, porque é importante dar os créditos. A Juliana Dalpiva e o repórter que ajudou ela a construir essa reportagem lá do ICL. Então, pessoal, o que mais o povo brasileiro precisa assistir, ver na sua frente para poder largar a mão? Largar a mão, perceber que não há futuro nenhum
para o nosso país, caso aconteça do Flávio se tornar presidente. Então, assim, a gente precisa continuar conversando com a nação, compartilhando as notícias verdadeiras, porque a gente não pode trabalhar com fake news em lugar nenhum. É o que eu sempre falo, pessoal, eu não concordo com o bolsonarismo, eu não sou bolsonarista, mas vocês nunca vão ver de mim partir um desejo de que Bolsonaro morra, que Bolsonaro vai pro inferno, que os Bolsonaros morram, vão pro inferno. Não, não é assim que funciona, irmão. Eu oro para que eles encontrem a salvação da mesma forma que eu encontro para que Lula também encontre Cristo a salvação. É assim que tem que funcionar. Eu estava assistindo um podcast hoje onde os pastores dizem que não oram pelo Lula, desejam o inferno para Lula. Então, assim, são situações que eu nunca tinha visto pastores ao vivo se posicionar dessa forma. Então, na minha opinião, são pessoas que não entenderam o que é o Evangelho de Cristo. Para mim, todos são dignos dessa graça que é a salvação. Não é se é porque eu oro, não é se é porque eu quero, é pelo sacrifício na cruz. Então, pessoal, essas pessoas, se eles causaram mal, eles vão ser cobrados pela justiça e pelo próprio Deus. Eu acredito em Deus, eu acredito na mão de Deus. Então, é como eu friso mais uma vez e digo de novo, não sou bolsonarista, não concordo com o bolsonarismo que foi instalado nas igrejas, não concordo com nada que aconteceu depois desse movimento político-religioso, né, que aconteceu no nosso país, que a minha opinião é essa. Eu não tenho como desejar. Eu desejo, sinceramente, que essas pessoas encontrem a Cristo e, se fizeram mal, que respondam diante da justiça de Deus. E quem sou eu para dizer se eles são dignos ou não de entrar no céu, irmão? Quem tem essa prerrogativa, vamos dizer assim, para ficar mais fácil de entendimento, é o próprio Deus, é Ele quem vai julgar. Então, assim, eu fico muito triste quando eu vejo pastores: sai da igreja, petista, fogo no Lula, fogo no PT, sai da igreja quem é petista. Na época deixaram de dar Santa Ceia para crentes que, se de alguma forma desconfiassem que aquela pessoa votou ali no Lula ou no PT. E hoje em dia a gente ainda vê pastores ir a um podcast dizer que não oram pelo Lula, dizendo que se for convidado para orar pelo Lula, não vão orar, que Lula não quer ser salvo e que atacando pastores, que o pastor Otônio de Paulo, que está se posicionando de uma forma diferente ao bolsonarismo, e o Otônio de Paulo nem apoia Lula, hein? E eles estão atacando o Otônio de Paulo, descascando, xingando o cara, atacando a Elisiane Gama, que é a senadora que agora está no PT, que é cristã evangélica. Então, pessoal, dias difíceis. Eu tenho postado muitos vídeos sobre isso, cortes de vídeo de pessoas que têm uma relevância para falar, um lugar de fala, mas fica a minha tristeza ainda por conta de tudo isso que vem acontecendo na nossa nação. Mas, gente, eu quero pedir o seu like. Deixa o seu like no vídeo. Na hora que você deixar o like, vai aparecer a função hypar se você estiver do celular. Deixa o hype também, se inscreva no canal. Se você puder, se torne membro, compartilhe com o máximo de pessoas que você conseguir. Muito obrigado, valeu e até o próximo vídeo.